A Margarete, ela não se opõe à gravação, né? Exato. Bom, a senhora se opõe à gravação, senhora Margarete? Ou tem algum problema de gravar e transmitir no YouTube? Tem problema? Oi? Tem algum problema a gente transmitir pelo YouTube o seminário? Não entendi. Se transmitir, é isso? Sim, pode. Muito eco, está com muito eco. A senhora está usando fone de ouvido? Talvez seja isso. Não, eu não uso fone de ouvido, viu? Mas podemos tentar. Mas aqui também eu tô com eco e eu tô com fone. Não, mas assim, mas acho que dá. Eu acho que é do microfone de que tá falando. Pode ser. Então não sei. Bom, podemos transmitir o seminário pelo YouTube? Pode ser. Pronto, então tudo bem. Às vezes eu fico preocupada com as imagens, sabe? Mas eu acho que não tem nenhuma imagem aqui que não tem direitos autorais. Tudo bem. Bom. Começo? Como é que é? Eu estou esperando a sinalização de Climério aqui. Pode começar, sim. Pode começar? Então, vou abrir uma... Enquanto a senhora carrega, professora, eu vou dar boa tarde aqui a todo mundo. Dar boa tarde ao pessoal que está acompanhando no YouTube, que está acompanhando aqui na sala. Nós vamos começar o seminário do LACIC hoje, mais um seminário virtual, enquanto a pandemia durar, né? Hoje com a presença ilustre da professora Maria Margarete Lopes. A professora Maria Margarete, ela é geóloga, né, pela USP, é mestre em educação pela Unicamp, doutora em História Social pela USP, e transitou por várias universidades, não só no Brasil, como também fora do país. E hoje ela vai apresentar para a gente, né, esse trabalho dela sobre a pesquisa do petróleo. Então, nós já agradecemos inicialmente por ter aceitado o convite, professora, e a palavra é toda sua. Muito obrigada. A tela está inteira? Estão vendo a tela inteira ou está... Tá? Não, está no modo... Agora saiu. Agora tá? Não, agora saiu. Está carregando. Carregando. Pronto, perfeito agora. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Indianária, a todos vocês, é um prazer mesmo poder partilhar um pouco das pesquisas que a gente faz, né, porque nem sempre a gente tem muita oportunidade, né, de discutir com colegas, com pessoas de outros departamentos, com os alunos, né, e isso que eu vou apresentar para vocês é um projeto de pesquisa que eu tenho no CNPq, que, na verdade, se chama isso, né, pesquisas paleontológicas, a base para a busca de petróleo no Brasil, né, o petróleo no Brasil, o marco inicial, né, 21 de janeiro de 1939, em que pela primeira vez se avalia a possibilidade de petróleo com impossível quantidade comercializável, né, e na Bahia, né, e Lobato, não sei bem onde é Lobato, mas não conheço, mas sei que é pertinho de Salvador, né, mas foi o primeiro local onde realmente se localiza petróleo em condições comercializáveis, né? Em geral, todas as histórias, quando se referem à história do petróleo no Brasil, os marcos iniciais são a década de 30. Né? Então, aí eu peguei só um exemplo de um professor, um congresso de geologia, que ele vai contando o histórico do petróleo no Brasil, mas põe a data de 35, outros colocam as datas de 33, então, mas é na década de 30 que se começa a dizer que, então, começa a história do petróleo no Brasil. O que não é o caso, porque todo esse tipo de pesquisa de recursos minerais, energéticos, são de longo prazo, e eu peguei justamente para estudar um pouco mais, desde 1907, quando é criado o Serviço Geológico e Mineralógico no Brasil, né, e que tinha por objetivos um mapeamento geológico do país,
cria toda em função da busca por petróleo, cria toda uma área de pesquisa em paleontologia, que não existia muito fortemente. Primeiro que não tinha cursos de geologia nas universidades, né? Ainda não tinha, os cursos são na década de 50, né? Fim da década de 40, 50. E os temas que vão estar envolvidos, né, nessa discussão da busca de petróleo são os estudos de paleontologia e as condições estruturais dos terrenos de geologia, e eles se apoiavam numa visão teórica de uma estrutura geossinclinais. Eu explico aí mais ou menos, mas para vocês terem uma ideia, esses eram os parâmetros que organizavam a busca do petróleo no país. Na verdade, o Serviço Geológico é fundado em 1907, o primeiro diretor é o Derby, Orville Adalberto Derby, que tinha sido diretor de Geologia no Museu Nacional, o diretor da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, que a nossa amiga Silva Figueroa trabalhou muito sobre esses temas, né? E quando criam o Serviço Geológico e Mineralógico, ele tinha até um aspecto muito peculiar, comparado com outros serviços geológicos, que uma das funções principais do Serviço Geológico era a seca, por exemplo, né? A questão da seca no Nordeste, mas o objetivo era buscar os recursos, né? Carvão, ferro, manganês, os principais recursos do país, e também petróleo. Orville Derby trabalhou muito sobre a geologia do litoral, como a gente pode imaginar, século XIX, havia estudos, né, para o interior, principalmente a Amazônia, mas concentrados principalmente no litoral, né, nos estudos do litoral, nas áreas sedimentares, né. Eu tomei, assim, como um recurso metodológico, um trabalho da professora Marianne Cleon, que é uma historiadora da geologia, em que ela justamente diz que os trabalhos, quando são publicados, eles têm já o aval, né, de toda a equipe ou da instituição no qual eles são publicados, né? E na medida em que eles são discutidos e vão passando por vários canais, quando eles são publicados, significa que eles foram sancionados, têm o aval da instituição, né? Então, é uma das primeiras, um dos fios condutores dessa pesquisa. E é impressionante porque todos esses trabalhos do Serviço Geológico não foram analisados, sabendo a verdade, é um material todo que não foi pesquisado ainda, né? E até os anos 30, o Brasil era considerado um país sem petróleo, né, comprador de petróleo, e serviços geológicos, com esse nome, funcionou de 1907 a 1933, 34. Ele muda de nome para Departamento Nacional da Produção Mineral. Tem um intervalo aí que ele tem um outro nome, mas é 33, 34, ele cria o DNPM, que até hoje é o órgão regulador do sistema mineral no Brasil, né? Desde 1915, que é quando ele, inclusive, falece, o Derby recomenda o estudo de petróleo no sul do país, né? E ele encarrega Eusébio Paulo de Oliveira, que vai ser um geólogo que vai dirigir o serviço até 33, né? E que é o responsável pelas pesquisas de petróleo no país nesse período. Eles se concentram no sul do país, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, porque é aí que são as regiões mais estudadas, né? Tanto tinha sido pela Comissão Geológica, como por uma comissão de carvão, que já aparece aí, que é desde 1904. Nos primeiros trabalhos, o Eusébio de Oliveira, ele já faz um delineamento de quais são as principais áreas de pesquisa de petróleo no país, né? Então, são a Amazônia, a região atlântica, que vai do Nordeste até Campos, e o que é chamado de Gondwana. O Gondwana seria o antigo continente que estaria junto ao Brasil, África, Índia, Austrália. Então, esse sul do país é caracterizado como Gondwana, embora não se soubesse exatamente da teoria da tectônica de placas, né? Mas já se identificava fósseis, ocorrências que tinham no sul do país, semelhantes àquelas da África, né? Desde o primeiro artigo que o Eusébio de Oliveira escreve, ele contesta o White. O White foi o coordenador dessa comissão de carvão em 1904, né? Um geólogo norte-americano, Charles Israel White, e esse White disse que não adiantava procurar carvão no Brasil, porque não tinha
petróleo no Brasil, porque não tinha petróleo. E todos os técnicos do DNPM são contra esse tipo de posição, né? Então, essas grandes áreas potenciais seriam a Bacia do Amazonas, onde o Derby, o Hart, o Gonzaga de Campos, aí é um brasileiro, né? Esses primeiros técnicos brasileiros do Serviço Geológico, eles são todos uma característica mais nacionalista, formados na Escola de Minas de Ouro Preto. É uma primeira e segunda geração de engenheiros formados na Escola de Minas de Ouro Preto. A região atlântica, então, é essa que vai do Nordeste até Campos. No início, eles pesquisam muito a região de Alagoas, Graça Torta e Riacho Doce, porque eles têm indícios que aí poderia ter petróleo. E na Bahia, Maraú, né, que é uma região, a ilha de na ilha, não é isso, Maraú? Depois vocês me localizam aí melhor. Mas é uma região onde também se explorava óleo, né, desde o século XIX. E na região sul era esse do Gondwana, onde você tinha maior concentração de trabalhos, né? Na Amazônia, só para passar muito rapidamente, o Eusébio escreveu um artigo em 1929, que chamava isso, né, dando contas, né, do que o Serviço Geológico tinha feito, e um outro geólogo, que é o Glaicon de Paiva, vai dizer que são as melhores páginas escritas pela Geologia Nacional. A Amazônia tinha interesse porque tinha petróleo no Peru, nos países, ainda não na Venezuela, mas nos países em torno, né, da Amazônia, particularmente Peru, Colômbia, tinha aí alguns indícios, né, no Peru tinha até prospecção de petróleo mesmo, né? Nesse artigo, ele faz uma síntese de todos os trabalhos anteriores sobre a Amazônia, né? Se utiliza muito dos fósseis classificados pela Carlota Joaquina Maurer, eu depois falo um minutinho sobre ela, e eles indicam o tempo inteiro a importância dos mapeamentos geológicos, dos estudos dos fósseis e de sondagem, porque, na verdade, para saber se tinha petróleo mesmo, teria que fazer sondagens, né, e perfurar os solos em profundidade para ver se encontrava, então, o petróleo. Só para a gente ter uma ideia, essas são umas imagens do relatório, né, um relatório de 27 do Serviço Geológico, mostrar a dificuldade que era levar esses equipamentos enormes para uma região Monte Alegre, no Pará, onde eles tinham algum indício, né? Então, as dificuldades eram enormes, né? Só para a gente ter uma ideia. E, portanto, aonde era possível encontrar... Por que a paleontologia era importante, né? Porque o petróleo só é encontrado em rochas sedimentares, né? As rochas sedimentares podem ou não ter os fósseis, mas quando elas têm fósseis de um determinado período geológico, a gente chama de fósseis índices. Se a gente pensar dinossauros, por exemplo, né, do Mesozoico, do Cretáceo em diante, Jurássico, só tem dinossauro naquele período, depois não tem mais. Então, se você encontra um dinossauro, você sabe que você está milhões de anos, né, mas você sabe que você está num determinado período geológico, né? Então, também para petróleo, você tinha indicação principalmente de conchas, né, moluscos fósseis que davam macrofósseis, né? Aqui no Brasil ainda não se pesquisava microfósseis, que é a principal indicação, né? Aqui, ó, uma imagem do relatório da Comissão White, da Comissão dos Estudos de Carvão, de 1904, que vai resultar também no Serviço Geológico. Em 22, né, tem um grande congresso que já vai aparecer aí, mas o Serviço Geológico está muito entusiasmado porque eles acham gás em São Paulo, né, em algumas regiões de São Paulo, até um projeto que anos depois, aí, agora anos atrás, o Maluf quis explorar o gás em São Paulo, né? Então, existe alguma quantidade de gás, né, nas rochas do estado de São Paulo, e isso, então, os entusiasmava, pensando na possibilidade de que, então, houvesse petróleo também, né? Desculpa, eu deixei em inglês, mas é o White falando que não adiantava procurar petróleo, a formação geológica que chamava Irati, né? Então, todas as regiões. Ali no mapa tem o que é a bacia do Paraná, né? Ele disse, não adianta procurar porque não tem, né? E eles discordavam claramente dessa posição. O mais interessante, que eu também queria comentar com vocês, é como as coisas se cruzam numa pesquisa,
né? Fazendo uma outra pesquisa sobre exposições universais, até como aluna, participando, eu me deparei com essa imagem, né, da exposição da Lusiânia, da compra da Lusiânia, né, nos Estados Unidos, em 1904, em que o Brasil apresenta no seu relatório a indústria, né, de Maraú, né, a indústria de petróleo de Maraú. Desde 1858, os ingleses exploravam essa rocha na região de Maraú, porque ela é uma rocha com óleo, oleaginosa, assim, né? Ela tem óleo. E isso era usado, depois, em 22, o Eusébio Paulo de Oliveira vai falar desses estudos, o Derby identificou a composição dessas rochas, e que servia principalmente para a iluminação doméstica. Né? Então, aqui o que é que tinha, né, nessas rochas, na maraonita? Tinha gasolina, querosene, óleo para motor, parafina para fazer vela, um pouco de carvão também, gases e depois alguns outros materiais. Né? O que é interessante também é que esses materiais foram analisados na Estação Experimental de Combustíveis e Minérios do Serviço Geológico, que é o atual INT, que é uma instituição importante no Rio de Janeiro e no país, né, o Instituto Nacional de Tecnologia. Então, aqui tem um outro geólogo conhecido, esse Silvio Flores de Abreu, que está justamente refinando, trabalhando aí com a tal da maraonita. Né? E essas rochas chamam folhelos, né, são rochas sedimentares, já um pouco metamorfizadas, mas que elas têm óleo. Né? Então, não sei se vocês já ouviram falar mais recentemente os processos de fracking nos Estados Unidos, que são processos para retirada de óleo de rochas e que são altamente poluentes, destruidores, você precisa desmanchar a rocha inteira para tirar um pouco de óleo. Né? Então, mais ou menos, lá não é maraonita, mas é mais ou menos esse tipo de situação. Né? A rocha tem esse material que pode ter sido restos, né, de petróleo, ou não, só óleo. E em 22, acontece o DNP, o Serviço Geológico, organiza, junto com outros setores da sociedade, um congresso brasileiro de carvão e outros combustíveis fósseis. O congresso era para carvão, mas principalmente para utilização do carvão, sabe? Quer dizer, melhoramento do carvão, porque já estava mapeado o carvão no sul do país, né, de Santa Catarina, principalmente, então já estava mapeado, já estava em funcionamento, então toda uma parte econômica do congresso era para a utilização do carvão. Mas os técnicos do Serviço Geológico produzem uma série de artigos sobre petróleo, eles já estão muito interessados nisso. E aí também, esse congresso foi dentro da Exposição Nacional de 22, comemorativa da independência, e o jornal, né, como a gente tem visto agora, os jornais são uma fonte preciosa de pesquisa, né? Então, na mesma página que tinha lá uma notícia sobre o Congresso de Carvão, tinha um outro artigo combatendo o pan-americanismo, né? Então, era uma época em que o pan-americanismo estava muito forte, né? A hegemonia norte-americana se consolidando cada vez mais. Então, assim, sempre aparece um outro interesse, né, de pesquisa quando a gente faz essas outras relações, né, que a gente pode inferir desses períodos. E, como eu tinha dito, esses geólogos são todos são nacionalistas, né? Eles querem um processo de desenvolvimento do país. Aqui é só para ilustrar, porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas também nesse congresso o álcool era outra fonte de energia muito discutida, e o carro a álcool já estava funcionando, né? O pessoal do INT, da Estação de Combustíveis e Minérios, fazia uma série de experimentos, né? Então, na resolução desse congresso, eles colocam lá que os veículos oficiais deviam usar álcool. Então, é muito interessante, porque essa história do álcool como combustível, né, para automóveis não começou com a Fiat na década de 60, ela começou muito antes, né? Então, aqui é um engenheiro que participa de uma corrida de automóvel, com o automóvel dele a álcool e tal. Isso é só para são os temas que estavam em discussão: carvão, álcool e petróleo. Né? E seguindo um pouco esses trabalhos dos técnicos do Serviço Geológico, né? Então, de 56 trabalhos, 19 eram do Serviço Geológico, 6 do Eusébio Paulo de Oliveira, e aonde ele sistematicamente retoma as críticas do White, e eles estavam num ambiente de otimismo em função de terem encontrado gás, né?
além do que eles fazem comparações do sul do país com a bacia do Maranhão e Piauí, porque o carvão formou na hora que o Brasil separou da África, entrou o mar, e aconteceu a mesma coisa no Maranhão e Piauí. Então, eles têm uma identidade, isso, né? Então, e ele vai explicar que quais são as condições estruturais onde você deve procurar petróleo. Ele já tinha feito outros artigos, vários tinham feito artigos defendendo, como foi provado, a origem orgânica, né, do petróleo, que antigamente tinham dúvidas sobre isso. E depois ele vai dizer, bom, são nas regiões anticlinais, né, onde pode ter essas deposições. Eu fiz uma imagenzinha aqui, justo porque eu não sabia do que ele estava falando, né, a gente não conhece, mas assim, quando as rochas sedimentares sofrem, que são depositadas em camadas, e sofrem algum processo de deformação, elas podem fazer dobras, né? Essa parte do alto, que chama anticlinal, e essa chama sinclinal. Então, isso é uma imagem simples da CPRM, mostrando que, em geral, a partir de uma rocha que gerou o petróleo, ele pode migrar para uma outra que seja sedimentar, porosa, como uma esponja, o petróleo fica, né, como uma esponja preenchida, o óleo pode se depositar, depois tem a camada de gás, camada de água, sempre em ambientes salobros, né, com sal, né, mar, então por isso o mar, e precisa de outras rochas que fechem isso, né, que não permitam que o gás saia, que a água saia, ou que o petróleo saia, ou que o óleo saia. Então, o petróleo não ocorre só em situações de anticlinal, mas, no caso, era assim que eles entendiam, né? Você precisa de estruturas geológicas que segurem, né, o petróleo, né? Então, o recôncavo baiano era tido como um sinclinal. Então, uma região deste tipo. Portanto, aí não seria o melhor lugar mais favorável para se achar petróleo, né? E, então, eles vão ressaltar, depois já vou falar das teorias de pontos continentais, a importância da macropaleontologia, porque eles não trabalhavam com microfósseis, ainda não tinha esse tipo de trabalho, e o trabalho coletivo, né? Quer dizer, era essa equipe de técnicos que viajavam pelo país, apoiados em colaboradores internacionais, discutiam, né? Eles eram super, assim, up-to-date, sabe? Eles sabiam o que estava sendo publicado no mundo inteiro sobre petróleo, né? E, por exemplo, esse Horácio Williams, que é uma figura, estou me debruçando um pouco mais sobre ele, porque não se conhece quase nada, e ele discute petróleo na Bahia em 1905, 1921, esse artigo é de 39. E ele justamente identifica nesse mapinha por onde ele andou, perto da estrada de ferro, que você tinha rochas sedimentares dessa forma e do lado de cá também em outro ponto. Então, aqui possivelmente tinha um anticlinal, as rochas tinham sido erodidas. Então, possivelmente, aqui poderia ser um local de busca de petróleo, né? E andando mais para cá, tinha justo a situação de sinclinal, né? Então, se nessa região fossem perfurar um poço, teria que ser nessa região aqui, para ver se existia petróleo ou não, né? Esse é um momento também, uma outra referência que eu uso bastante no trabalho, é que a paleontologia mudou de qualidade. Ela não era mais só aquela paleontologia antiga de identificar os fósseis, fazer correlações, mas ela era muito útil para a indústria petrolífera. Então, o marco disso foi justamente que um novo jornal de paleontologia foi feito pela Sociedade Econômica de Paleontologistas. Então, a gente, não sei, mas às vezes a gente tem mais aquela imagem da paleontologia, um sujeito que fica lá catando uns fósseis, não é? Mas não, ele já tinha uma visão muito econômica. E o Serviço Geológico partilhava esse tipo de visão, né? Bom, a Carlota Mauro, uma coisa que eu sempre procurei fazer em todos os meus trabalhos foi, eu tenho sempre comigo os referenciais de gênero, né? Eu acho que às vezes não só a gente precisa trabalhar relações de gênero em si, né? Então, como estavam as mulheres, os homens em determinadas situações, mas qualquer área de trabalho, qualquer pesquisa que você imaginar, dá para você ter um olhar de gênero, né? E eu sempre procuro fazer isso, né? E no caso, a Carlota Mauri, ela já tem esse nome, Carlota Joaquina, porque a mãe era portuguesa,
né, e vem de uma família de naturalistas, e se dedicou também nessa situação das mulheres. Nesse período ela não tem um emprego fixo, mas ela é uma das primeiras mulheres consultoras de empresas para petróleo. Então, ela viajou o mundo inteiro como consultora para petróleo, tem uma longa colaboração com o Serviço Geológico, tem várias cartas dela, trocando com os geólogos do Serviço Geológico, e ela tinha uma ideia de que, baseado nos estudos de fósseis, os fósseis da região Nordeste, Norte e Nordeste, tinham uma afinidade com os fósseis da região do Norte, né? Não dos Estados Unidos, mas da América Central, né? E não via relação desses fósseis com fósseis africanos, então, para ela, não tinha que se pensar em ligação por terra entre a América do Sul e a África, né? Tanto o Eusébio de Oliveira como o Matias Roxo escreveram as obras de paleontologia. Essas obras são sempre muito didáticas, se a gente pensar que não tinham os cursos, né? As pessoas tinham se formado em engenheiro de Minas, na Escola de Minas de Ouro Preto, mas pouco estudavam paleontologia. Então, são obras sempre muito didáticas, ressaltando a importância, quer dizer, ali, pelo que dava a entender, no Serviço Geológico, funcionava também como uma escola continuada para aqueles geólogos que estavam se envolvendo com novas pesquisas, com novos problemas, né? E o Eusébio de Oliveira, eu falo até no projeto que é meio óbvio isso, sabe? Eles não tinham sondagem, eles não tinham muitos recursos, então o único critério que eles tinham para procurar petróleo era a paleontologia, né? Não tinha muita outra opção. Na região da faixa costeira, então, de Nordeste até Campos, o Eusébio de Oliveira, nos últimos trabalhos dele, ele acaba dizendo, olha, o tal do continente Gondwana, que é uma coisa hoje em dia bastante aceita, né? Não existia. Se a gente olhar as ligações de Brasil e África, perto de Sergipe, tinha um mar aí, né? Então, pelo menos nesse período geológico do Triássico, essas áreas não estavam conectadas, né? E depois, outro argumento é que em Abrolhos também tinha maior extensão de continente, terras continentais. Então, também isso indicava que não era possível que tivesse relações Brasil e África. Então, e discordava da Carlota Mauri, e isso é interessante também. Eles discutem muito nos textos os trabalhos dos autores estrangeiros e deles mesmos, né? Então, acho que eles nos dão dicas preciosas, assim, do que estava acontecendo naquele momento, o que eles estavam pensando, né? Isso também vem de estudos aí que eu já fiz há muito tempo, né, do Hermann von Ehring, que ele foi diretor do Museu Paulista de São Paulo, que ele foi o teórico aqui no Brasil, em São Paulo, das teorias de pontos continentais. Eu sempre digo que ele era um cientista normal, cuniano, né, porque isso era o paradigma que funcionava, se imaginava essas pontes de terras, né, que ligavam esses vários continentes, né? E ele tem uma obra enorme, baseada em paleontologia. E a Carlota Mauri discute também os trabalhos dele, né? Questiona os trabalhos, tem pontos que ela concorda, pontos que não, e assim vai. E todos os trabalhos do Serviço Geológico vão se referir muito, eles vão criar uma área de paleontologia. Então, por exemplo, John Clarke, que também é um paleontólogo americano, muito conhecido, a maioria dos colaboradores do Serviço Geológico são norte-americanos, né? Então, ele vai falar sobre os fósseis devonianos do Paraná. E ele não é... Nesse momento, a ideia de tectônica de placas não existe ainda, está sendo formulada, e ele está trabalhando também com a ideia de pontos continentais, mas ele não sabe precisar muito. E esses intervalos de períodos geológicos são milhões de anos, né? Então, o mar pode ter transgredido, pode ter regredido, então, mas ele também faz aí algumas pressuposições. E usa também uns tipos de fósseis que até foram feitos em homenagem ao von Ehring, por isso até que ele tem o nome aqui, Ehring, aqui no nome, né? Um spinifé que é característico também no período devoniano, né? Um desses chamados fósseis índices, né? Que se encontra na África, se encontra no Brasil, mas não dá para saber que relação teria isso, né, nesse momento. Bom, em 23, o Dutoit
que é um inglês que trabalha muito tempo na África do Sul, vem ao Brasil, é um dos defensores da tectônica de placas, que começou lá com a deriva continental do Wegener, nessa 17, 20, por aí. Ele vem, ele trabalha com os técnicos do Serviço Geológico, mas o livro dele, por exemplo, eles tinham em inglês, mas a tradução aqui no Brasil é só de 52. Né? Então, na época, quer dizer, muito pouca gente acabava tendo acesso a isso, mas os especialistas tinham, mas eles não concordavam, ainda não estavam... A Silvia Figueiredo, essa colega, também trabalhou muito com o Bertin Paes Leme, que era um outro geólogo, que era contra a deriva continental. Aqui no Brasil, predominava, né, entre os especialistas essa visão das pontes continentais. Né? E até os anos 40, isso funcionava no mundo inteiro, não era um problema de atraso aqui no Brasil, né? Nada disso. Aí, eu também, de novo, lembrando, né, quer dizer, quem vai estabelecer claramente essa cordilheira que tem entre o Brasil e a África e vai mostrar, né, essas ligações, também foi uma norte-americana, uma mulher, né, a Mary Trapp, que era impedida de ir nos navios. Né? Isso também, numa outra pesquisa, já vi, ela não podia ir nos navios porque era mulher. Então, ela recebia os dados e, com esse colega, o Bruce Riesen, que acabou levando mais fama do que ela, eles traçaram esses mapas do assoalho oceânico, né? Mostrando as feições do assoalho oceânico, né? Como é que funcionavam e que, então, os continentes teriam se afastado a partir do surgimento dessas cadeias de montanhas, né? Bom, no caso aqui, o que acontece em termos de perfurações, né, em termos de sondagem? Praticamente, se a gente pensar, um país do tamanho do Brasil, um litoral do tamanho do Brasil, em 10 anos, foram 51 sondagens que foram feitas. Isso é praticamente nada. Né? Então, por mais bem que você mapeasse o território, visse os locais aonde fazer as sondagens, quando você lê esses relatórios deles, os problemas são enormes. A sondagem não funciona, não tem técnico para fazer, quebra, não tem reposição de peça, então não dá. E aí, se a gente for ver, no sul do Brasil foi onde teve a maior quantidade, né, em São Paulo, Paraná, principalmente em São Paulo e Paraná, que era onde eles tinham o maior conhecimento da região. Né? E isso vai ser um dos problemas que vai causar o final do serviço geológico, a mudança do serviço geológico para a DNPM e todo um processo que vai haver de inquérito sobre petróleo, de discussão sobre petróleo no meados da década de 30. Né? Em toda essa região do Atlântico, são muito poucas as sondagens que são feitas, e na Amazônia também, muito poucas sondagens. Né? Ao total, isso nos dá uma ideia da dificuldade que tinha desse tipo de processo. Né? Em 1939, o petróleo é finalmente encontrado em Lobato, numa sondagem que o Serviço Geológico tinha feito a 50 quilômetros. Em 1926, né, o Serviço Geológico tinha feito uma sondagem a 50 quilômetros de Lobato. Né? Então, na verdade, quer dizer, o que teria que ter sido feito? Sondagem, no sentido de... Então, eles estavam nas áreas corretas de pesquisa, mas não necessariamente foram nos lugares onde fizeram o furo exatamente onde se poderia encontrar o petróleo. Né? Em 1939 é o ano do petróleo no Brasil. Todas as publicações, aquela primeira que eu mostrei, da revista Mineração e Metalurgia, que eu estou trabalhando sobre ela, e algumas outras, falam é o ano do petróleo. E o mais engraçado é que, na década de 40, isso também é fruto de outro tipo de trabalho, em que as coisas se relacionam. Quando eu abri esse livro aqui, ele fala aqui em cima, olha, Comissão Brasileira dos Centenários de Portugal, General Francisco, não sei quem. Mas o que o livro tem a ver com a Comissão Brasileira das Comemorações Centenários Portugueses? Em 1940, Portugal comemorava suas independências, a criação da nação e a sua independência da Espanha. E o Brasil forma todo um comitê para participar desses eventos. Né? E esse Otto Leonardo, que é um geólogo famoso, escreve muito, assim, ele coloca no prefácio desse livro, agradece, né, a tal da comissão, mas ele diz o seguinte, quase que esqueceram da geologia. Né, porque só o convidaram, eu acho que não, eu tenho a impressão que não o convidaram, ele que se enturmou, né, porque ele era do Museu Nacional nessa época, percebeu o movimento que estava tendo,
E escreve, então eles conseguem um recurso para publicar um mapa que já havia sido produzido em 38, mas que eles não tinham conseguido divulgar, né? E ele tem nessa introdução, eu até fiz um outro trabalho sobre isso, ele fala muito assim, que é super determinista, né? Mas ele diz que certamente era bom se os geógrafos, historiadores, sociólogos, economistas prestassem um pouco mais de atenção na geologia. Isso porque acabou de ser o auge da discussão sobre a existência ou não de petróleo no Brasil, que foi amplamente discutida na imprensa, comissão, um inquérito nacional que existiu, e assim por diante. E, além do que, ele sugere coisas para os portugueses, né? Quer dizer, Portugal ainda tinha as colônias africanas, né? Eles não estão questionando nada disso em relação à colônia, nós falamos, olha, se nós encontramos petróleo na Bahia, é muito possível que tenha petróleo em Angola também, né? Eles se colocam à disposição. Então, é mais um exemplo de como pesquisas se cruzam, né? Então, e como chamou a atenção aqui, o livro de geologia, é muito conhecido esse mapa, é esse aqui, ó, porque ele é o primeiro mapa produzido por geólogos brasileiros. O mais antigo que a gente tinha era um do Brânio, de 1919, o mais completo, assim, mais moderno. E aqui na legenda, ele tem justamente essa informação, né? O mapa é para delimitar melhor formações potencialmente petrolíferas, né? Então, o mapa é feito nesse contexto, é produzido nesse contexto, e vários geólogos brasileiros tinham trabalhado nessas regiões dos países vizinhos. O mapa, inclusive, chama isso, né? Mapa geológico e parte dos países vizinhos, que eles fazem uma cooperação com geólogos latino-americanos, que é outro aspecto bem interessante. Depois disso, né, continua, então, a região da Bahia, né, do próximo a Salvador, se mostra uma região petrolífera, com potencial petrolífero, e vai se fazer uma série de outros estudos aqui da região para poder pesquisar o petróleo. O primeiro poço com produção comercial mesmo, na Bahia, de 41, é Candeias, na região de Candeias, na cidade de Candeias, e até a década de 60, a Bahia era o único produtor de petróleo no Brasil. Né? Não tinha outro lugar que se produzisse petróleo, continuavam as investigações, mas até então a produção era a produção da Bahia. Né? E as dificuldades também eram enormes, né? Continuidade, tem até carro de boi puxando maquinários, né, para ser. Uns aspectos importantes nessas pesquisas também era justamente as informações da Marinha, né, as informações sobre os oceanos, né, em que havia trechos, no caso aqui mais para o sul do país, havia trechos submersos de Serra do Mar no litoral. Né? E isso, alguns geólogos falavam, bom, então pode ser que você tenha aí situações de sinclinais, de anticlinais, que possam, se as montanhas penetravam pelo oceano, né, podia ser que ali houvesse petróleo. Né? Então, já em 24, naquele congresso que eu mencionei, se levantava a possibilidade de buscar petróleo, que chama offshore, né, fora da continental, no mar. Né? Esse mapa nem é atualizado, viu? Mas nesse congresso de 22, então, o Matias Roxo falava da possibilidade de petróleo na Baixada Fluminense, porque ele tinha estudado Macaé, Campos, né? E tinha encontrado na cidade de Campos conchas indicativas de períodos geológicos que podiam ser os períodos onde se armazenava petróleo. E o Horácio Williams, aquele mesmo da Bahia, escrevia claramente as planícies de Campos e o petróleo. E sabem que Campos é onde foi encontrado, né, os maiores campos petrolíferos no oceano do Brasil. Né? Então, você tem aqui um mapa aqui da Petrobras mostrando toda essa área, né? Essa área aqui em rosa, que é o pré-sal. Né? E aqui alguns campos que já estavam em exploração. Esse mapa, acho que é de uns 2 anos atrás, eu não atualizei, peço desculpa. A exploração no mar só começa na década de 60, né? Mas desde 22, que é alguma coisa que eu nunca tinha visto mencionada na literatura sobre petróleo, eles já estão dizendo da existência, que em 40 eles começam a dizer mais fortemente, eles começam a procurar o litoral da Bahia, e também, né,
aí eu não vou esconder a idade, mas quando eu entrei na faculdade, em 1973, a primeira palestra que eu assisti foi de um sujeito da Petrobras falando da exploração em águas profundas da Petrobras, né? Quer dizer, desde a década de 60, né, fim da década de 60, a Petrobras já trabalhava em águas profundas. Então, essa história também do pré-sal que apareceu, ou os trabalhos que a Petrobras faz na África, então, são de anos de pesquisa que começam depois a mostrar os seus possíveis resultados, né? E aqui, esse é o último slide, para a gente ter um tempo de conversar, vou sair um minutinho do petróleo, para fazer uma propaganda que eu estou fazendo em toda a conversa que eu tenho com as pessoas, né? E que resulta também de projetos de pesquisa sobre oceanos que eu tenho feito, e que mostram o seguinte, nessas regiões litorâneas, e aqui no sul do país, né, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são áreas, na década de 60, 70, houve muito investimento em petróleo, mas muito investimento em recursos minerais do mar, né? E na região do litoral do Brasil, você tem uma série de recursos metálicos, né? Além do petróleo, né? Você tem petróleo está aqui mais aqui para cima, né? Da Bahia, Campos, tal, e lá no Nordeste, e mais para o sul você tem uma série de recursos minerais chamados nódulos polimetálicos, crostas cobaltíferas, quer dizer, são metais, manganês, ferro, né? E que começam a ser efetivamente explorado, e que eu não vejo ninguém falar sobre isso, né? Em outras palestras que eu já dei, já mostrei isso, o Pacífico está inteirinho mapeado. Esses dias vi no jornal, acho que no The Guardian, um desses, mostrando que uma tremenda essas máquinas que buscam, que retiram o minério do fundo do oceano, quebrou e caiu para o oceano, está lá, perdido, né? Então, você tem assim, um investimento enorme nos oceanos, e isso está pouco conhecido, né? E um aspecto interessante também é que nessa região aqui do sul do país, que se chama Elevação Rio Grande, né, se encontra muitos desses recursos, e hoje em dia é tratado até como um pedaço de uma rocha do continente. Isso não são as rochas do oceano, sabe? Como se fosse uma ilha que se ligava a uma parte da África, né? Ela tem todas as características das regiões africanas que, quando foi se erguendo a cordilheira, elas foram se separando, né? Então, você tem uma série de questões, e tudo isso levou, né, umas linhas meio tênues aqui, tudo isso levou a diplomacia brasileira, aí, há uns bons 20 anos, 20 anos não, mais do que isso, uns 30, 40 anos, está pedindo ampliação da exploração das plataformas continentais, né, para que tanto, quando ela começou a pedir, era em função até de petróleo, porque já sabia que o pré-sal estava fora da área de plataforma continental, né. Então, isso te leva a discutir as questões diplomáticas, né, que podem estar envolvidas nisso. Então, era mais isso, era isso que eu queria apresentar. Eu tenho impressão, às vezes eu fico pensando que as pessoas não têm muito interesse, né? Poucas pessoas pararam de apresentar, parei de apresentar. Uhum. Há pouca gente que estuda a história da geologia no Brasil, né? Muito pouca, né? E é um mundo de material absolutamente inédito, com inúmeras particularidades locais, regionais, aí abertas para qualquer tipo de estudo que venha a ser feito. Obrigada, professora Margarete. Eu acho que... Eu troquei de fone aqui, mas eu acho que não é esse o problema. Bom, a gente vai para a sessão de perguntas agora. Eu vou inicialmente... Climério já se inscreveu, mas eu gostaria de inicialmente agradecer pela sua fala, Letícia, professora. só uma dicasinha, desculpa. Oi. Eu acho que esse barulho é porque o microfone da professora Margarete está o tempo todo aberto, aí a sua voz está saindo para a gente. Isso, eu acho que aí pedi para ela, enquanto você fala, somente desligar que melhora. Então tudo bem. Obrigada, Vitor, pela percepção tecnológica aqui, o olhar além do alcance. A gente tem já 2 pessoas inscritas, além de Climério e Olival, quer dizer, temos Climério e Olival que estão brigando aí para ver quem vai ser o primeiro a falar, mas eu queria usar a prerrogativa de mediadora para falar primeiro, porque eu achei muito interessante
o seu resgate, professor, em relação a alguns locais aqui do estado da Bahia, e principalmente o estudo de Monte Serrat. E eu queria emendar o meu comentário. Monte Serrat, eu não sei se todo mundo, a senhora conhece, seus outros colegas aqui conhecem, mas é uma região aqui da Cidade Baixa, de Salvador, onde a gente tem um forte, né, uma construção antiga, militar, e a Luiz Tarquínio é a avenida bem ao lado. E nessa região, na década de 30, início da década de 40, se eu não me engano, foi criado um Instituto de Química Agrícola e Tecnologia do estado da Bahia. E eu não sei se a criação dessa instituição tem relação com essas pesquisas, né? Não sei se a ciência tem leitura em relação a isso, já investigou esse caso especificamente. Mas me chamou a atenção, eu achei interessante. E o outro ponto que eu queria comentar é em relação ao Laboratório Nacional de Produção Mineral, porque, pelo que eu compreendo, é uma instituição que mobilizou não só geólogos, mas outros pesquisadores químicos, físicos, engenheiros, geógrafos. E eu gostaria de saber se esses personagens, né, de outras disciplinas, como eles... se eles estavam envolvidos nesses estudos do petróleo e como eles se articulavam com essas pesquisas geológicas. E aí depois eu passo a palavra para o Olival Polinário. Mas, primeiramente, a senhora, professora. Vocês não querem fazer uns 2 comentários? Eu respondo ou vou falando cada um? Como vocês preferirem? Pode ser, a senhora que manda. Não, eu procurei colocar alguns exemplos da Bahia, nem pus todos, mas era só mesmo para ter uma referência, né, para mostrar que tem muita coisa ainda para ser feita sobre petróleo na Bahia antes do petróleo, né, e nem sei se há outros trabalhos também que até vocês poderiam me indicar, né. Agora, essa região, eu imaginei que já está na cidade, essa avenida e tal, né, quando ele fez, não, mas eles, na Bahia, eles seguiram muito essa estrada de ferro. Tem vários outros geólogos que, para fazer a geologia, eles vão no corte da estrada de ferro, que tem que cortar, né, a rocha para fazer a estrada, então é ali que eles vão identificar e tal, né? Então, mas eu não sei nada sobre esse instituto, não conheço. Agora, o INT, ele é feito dentro do serviço geológico, a princípio, e principalmente para as análises químicas. E, na verdade, geólogo mesmo não existe, eles são todos engenheiros de Minas. Não tem, os cursos de geologia são muito mais tarde. Então, são todos ou engenheiros de Minas, ou engenheiros civis, ou engenheiros químicos, principalmente as análises químicas. Eu não pus essa imagem aqui, mas é o INT que vai fazer análise do petróleo de Lobato e dizer que ele tem condições de ser comercializável, que ele é da melhor qualidade, etc., que pode ser comercializável, né? Eu não chamava INT na época, né? O INT é um dos institutos do MCTI. Eu me lembro que, quando eu estava lá no MAST, então, eu encontrava com o diretor do INT, e assim por diante, e eles vivem fazendo palestras, então, mas geólogo mesmo não tinha, e eles eram um grupo muito coeso, né? Na busca dos recursos minerais do país, nas análises e tal. Então, eram vários, né? Tinha físico, tinha químico, tinha vários profissionais, né? É isso. Obrigada, professora. Acho que o próximo é o Olival. Ainda bem, estou feliz que você tenha respeitado a ordem aqui, porque eu estou ansioso para falar. Fique à vontade. Margarete, eu fiquei vivamente impressionado pelo seu seminário, queria lhe parabenizar, e impressionado por duas razões muito diferentes. Uma é de ordem mais historiográfica, que tipo de pista, de lição você traz para a gente. E o outro é o conteúdo mesmo. O conteúdo mesmo, para mim, foi uma explosão no meu rosto. Né? Então, eu queria explosão de informação, coisas que eu não imaginava. Né? Aliás, quando eu vi o seu título do seminário, eu fiquei pensando assim comigo, que diabo é que Margarete vai achar negócio de petróleo lá na década de 20, e claro, com o meu preconceito, não tinha esse negócio de petróleo. Petróleo no Brasil é da década de 30 para frente, né? Então, na medida que você foi apresentando o seminário, eu fui ficando maravilhado. Parabéns, Margarete.
A consideração historiográfica, Margarete, é exatamente a seguinte: eu tenho a convicção de que nós temos um enorme território a ocupar em termos de história da ciência no Brasil, que é o século XX. Parte dessa história que nós temos que ocupar envolve histórias que não são disciplinares. Você vai mexer com história do petróleo, história de indústria aeronáutica, história de agronomia. É difícil você fazer isso dentro de marcos de disciplinares, alguém que fez química, que virou historiador da química, esse tipo de coisa, né? E você aqui nos mostrou uma faceta muito importante, é que tem uma parte dessa história da ciência, que eu diria assim, da criação da USP para frente, ou talvez do pós-Segunda Guerra para frente, com a criação do CNPq, a gente mistura a história que está sendo escrita com a informação que a gente teve, porque você entrou na universidade em 73, eu sou mais velho que você, entrei em 72, Luiz entrou na década de 50, entendeu? Mesmo os que entraram bem mais novos, a gente ouviu falar dessas histórias. Então, eu diria assim, a segunda metade do século XX, a gente termina tendo alguma familiaridade, tem um pouco de visão recebida nas escolas, não? E a primeira metade do século XX, eu diria que é um vazio, exceto pela criação da USP, que é bem estudada e tal, não? E na área de saúde, porque o exército de historiadores da saúde que nós temos, eles já destrincharam bastante desse território. Então, para eles, não é nenhuma novidade você falar da importância de estudos da história da ciência, história da saúde. Mas quando você vai para as outras áreas, o que você nos mostrou é o seguinte: tem um mundo aí a desafiar opiniões pré-concebidas. Não? Um aspecto também importante em termos historiográficos é você ter chamado a atenção do tipo de obstáculo à presença feminina em áreas que envolvem o tal do trabalho de campo, não? Que é uma camada de obstáculos a mais, né, que existiam, você nos trouxe isso. Temos uma colega nossa aqui que trabalha com história da arqueologia, outra que trabalha com história da agronomia, e estão lidando com esse tipo de problema. Né? Outro dia, a que trabalha com história da arqueologia, a Tainá, ela nos revelou uma coisa importante, que uma das grandes arqueólogas brasileiras, que é essa Niede Guidon, ela tinha como regra, por exemplo, de que ela não queria mulher na equipe, porque, por várias razões, engravidava, não podia fazer trabalho de campo, sei lá o quê. Não? Então, na verdade, só rapidinho, a razão é porque engravidava. Então, pois é. Se a mulher garantisse que não engravidar, podia entrar na equipe. Pois é. Então, o chamado trabalho de campo, né, em algumas dessas atividades, se constituiu historicamente um obstáculo a mais. E você chamou a atenção esse caso fenomenal dessa geóloga, imagino que portuguesa, né, em que deu essa contribuição fenomenal, mas não podia embarcar. Então, do lado da historiografia, é isso. Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer, mas antes eu queria estender um convite que está implícito na ideia no comentário de Letícia. Eu acho que você precisa passar um período aqui na Bahia, Margarete, para você visitar Monte Serrat, para você ir a Lobato, para ir a Candeia, e para você ir a Maraú, onde tem as praias mais bonitas do Brasil, que são as praias de Barra Grande. Não? E veja, eu conheço a região de Maraú desde aí os anos 70, e lá se fala muito da exploração de bauxita, não, bauxita, mas eu não sabia nada dessa exploração, enfim, desse agregado, não? Maraunita, não? Que foi explorado na década de 20 e 30 naquela região. Agora, as perguntas que eu tinha são assim, perguntas, algumas de curiosidade e outras de inquietações mesmo. Você terminou traçando, porque você falou da exploração do petróleo na década de 70, você traçou um grande panorama da exploração do petróleo, embora você não tenha ido a fundo na segunda metade do século XX. Não? Mas a minha pergunta é, quando que você acha, a partir de quando, se você tem resposta para essa questão, não? É que a geofísica, e não só a geologia, passou a ser um recurso essencial para a exploração do petróleo. Eu e o Zé Eduardo aqui, a gente tem trabalhado um pouco sobre isso, e a gente não tem uma resposta clara para isso. E
E uma segunda pergunta associada a essa é um pouco para lhe explorar, né? Mas se você tem uma ideia de quem foram esses primeiros geofísicos no Brasil? Foram formados no exterior, vieram para cá? Então, essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta é pura curiosidade. Mas você fez referência de que na década de 20 você tinha essas teorias, por conta da similaridade entre a costa brasileira e a costa africana, e o interesse disso para o petróleo, que tinha essas teorias das pontes continentais, e você fez uma referência que a tese do Wegener não era tão difundida no Brasil. Mas a minha pergunta eu sei porque você sabe bem isso do caso da Argentina, os primeiros defensores da teoria da deriva continental do Wegener. E no caso brasileiro, mesmo que em minoria, você pode nos dizer um pouco quem foram esses defensores? São essas as duas perguntas, e eu queria voltar a comentar sobre o problema da historiografia, uma curiosidade também importante, quer dizer, quando vai para o período que você está se referindo, veja que não dá para ficar procurando ciência produzida nas instituições universitárias. Não adianta querer ir para olhar para a USP ou para o UFRJ, tá certo? Ou a Universidade do Distrito Federal, para olhar ciência. Você tem que ir procurar institutos e instituições que tiveram, algumas dessas instituições nem mais existem, outras ainda existem e são fortes. Eu acho que também é uma outra pista importante, que eu acho que você navega com facilidade, porque você ajudou a desbravar, digamos assim, esse território do século XIX, em que, se dependesse de ficar olhando onde tinha universidade, a gente cairia na armadilha de achar que não tinha atividade científica no Brasil do século XIX. Teve que se olhar em outras instituições. Né? E eu acho que é o que você nos mostrou aqui. De novo, brigadíssimo, eu fiquei muito impactado pelo seu seminário. Parabéns. Muito obrigada, Olival. Eu ia começar dizendo que você podia confessar que falou, nossa, que chatice que ela vai falar. Que chatice que ela vai apresentar. Não, brincadeira. Mas é o seguinte, muito obrigada mesmo, né? Você sabe que eu tenho o maior respeito pelo meu trabalho e a gente tem pouco diálogo, eu acho, né, por causa dos períodos, né, em que a gente trabalhou, mas tem várias propostas aí que vão ter que aumentar esse diálogo. De imediato, assim que acabar a pandemia, vocês podem me aguardar aí na Bahia para visitar todos esses lugares turísticos aí que mencionaram e outros, né? Mas é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar algumas questões, né? Não, eu acho que realmente assim, é um campo absolutamente aberto, em que você pode perceber várias questões, né? É um material que está disponível online, né? Esses relatórios e toda uma documentação, né? E que permite justamente a gente ir procurar os detalhes, procurar aquilo que nos interessa, porque é claro que tem descrições intermináveis de minério, de não sei o quê, mas que nos dá as características, né? Da época, do que se fazia, e por isso que eu acho que às vezes as pessoas têm medo de entrar nesses artigos científicos, sabe? Quando eles nos fornecem uma série de informações, às vezes quem vem da história, ou quem vem da museologia, com quem eu tenho trabalhado mais agora, né? Essa questão que você levantou do trabalho de campo, né? Era fundamental e, por exemplo, no caso, são duas mulheres, né? No caso, a americana não podia ir nos navios. A outra americana também, a Carlota Mauri, ela não tem posto fixo, ela é igual a todas as mulheres dessa época, mas ela se arranja trabalho de consultoria em vários lugares, vários museus, e a família morou aqui no Brasil, então ela tem uma relação muito próxima com o Brasil e trabalha muito, realmente, tem várias coisas publicadas no Serviço Geológico, né? Em relação ao que você estava comentando da geofísica, né, é a partir da década de 40. Antes de 40, praticamente eles não usam. Eles começam a comprar, e muito também pelo petróleo, porque, por exemplo, ferro, alguns recursos minerais do país, ferro, manganês, é mais ou menos a céu aberto, né? Quer dizer, você não tem necessidade de grandes perfurações, né? Mas a hora que eles começam a investir mais no petróleo, eles começam a comprar os aparelhos de geofísica. Eu estou trabalhando nessa revista que chama Mineração e Metalurgia, que é bárbara, né? Então, a
propaganda que tem na revista, então começa a mostrar os métodos geofísicos, começa para você começar a compreender melhor os terrenos, né? Porque até esse período, eles estão, até encontrar o petróleo, eles estão completamente desarmados, por isso que eles usam paleontologia, eles não têm outra coisa para utilizar, né? Então, é a década de 40. Quem são, não saberia te dizer exatamente agora, preciso dar uma olhadinha, mas posso te falar. Mas é essa mesma turma do Serviço Geológico que vai buscando caminhos, né? No caso, por exemplo, da crítica à deriva continental, enquanto, vamos supor, Bertin Pasleme, que foi diretor do Museu Nacional, eles, em geral, tinham 2 serviços, né, nessa época, particularmente no Rio de Janeiro. E tem um que eu até mostrei aí, o Oliveira Roxo, ele está até escrito no slide aí que eu mostrei, ele também era professor da Universidade do Brasil, né? Não sei se tinha esse nome ainda, Universidade do Brasil, mas ele era professor lá. Em 1933, por causa dessa discussão do petróleo, eles acabam com o serviço geológico. Então, assim, eles todos tentam se colocar em outros lugares, né? Então, esse Otto Leonardo, por exemplo, vai para o Museu Nacional, né? O outro vai para a universidade, e ao mesmo tempo que os outros ficam em outros departamentos do novo DNPM. Né? Então, eles se dividem nas instituições que têm em busca de uma situação melhor de trabalho, né? Numa coisa e em outra. E o Oliveira Roxo, por exemplo, é um dos defensores da tectônica de placas. Né? Ainda é deriva, né? Nesse período ainda chama deriva, a tectônica é só da década de 60. Né? Então, há uma discussão, né? Eles estão discutindo, e não tem muita certeza, eles estão trabalhando com os dados empíricos que eles têm. Né? Então, onde ele vê que tem um mar, não podia ter continente, né, onde o fóssil que ele encontra é um fóssil de ambiente marinho, não tem continente, né, e vice-versa, né, então, as coisas desse tipo, né. Vocês podiam incentivar os colegas a pesquisarem mais história da geologia da Bahia, né, e a gente vai ter o maior prazer em contribuir, né. Fico super satisfeita mesmo que a pesquisa tem algum interesse, né, porque mesmo eu não queria trabalhar com petróleo depois da descoberta, porque tem muitos trabalhos, né, eu não me interessava tanto, né, e o serviço geológico não foi estudado, o DNPM não foi estudado, a Silvia organizou um início de trabalho, mas depois ela foi fazer outras coisas, ela também não está estudado, né, e a gente está levantando aí uma quantidade, um monte de personagens que nunca foram trabalhados, né, então, e uma coisa que eu até citei um trabalho seu, estou citando aí num artigo, é uma outra pesquisa sobre monazita, né, que aí tem na Bahia também, que foi fundamental em toda aquela discussão de energia nuclear, né, física nuclear no Brasil, e baseada na monazita, porque eles exportavam as areias da praia, né, de Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e em função de tório, que achavam que servia para energia nuclear. Né? Então, essa outra pesquisa aí, que eu achei uma tese que toca na monazita, mas vários trabalhos de energia nuclear, física nuclear, aquele período, né, da formação da física, mal mencionam monazita. Né? Então, assim, falta, né, como você colocou, uma interlocução maior, né, dessas áreas disciplinares. Né? Então, muito obrigada pelas suas observações. Não sei se eu falei de tudo, mas a gente completa. Temos muito assunto aí pela frente. Sim. Deixa eu fechar. O próximo da lista é Climério, depois Luiz, Clemente e Tainã. Eu me coloquei novamente na fila também. Mas vamos passar a palavra para o Climério. Então, boa noite novamente. Muito obrigado, professora Margarete, pelo fascinante seminário. Acho que o pessoal aqui não sabe, mas eu quase fiz oceanografia antes de fazer física, né? E durante o curso de física ainda peguei disciplina de oceanografia física. Essa apresentação me lembrou muito essa disciplina e eu gostava bastante, assim, do curso. Eu tenho 2 perguntas. Assim, a primeira eu queria entender um pouco mais o contexto daquela pesquisa que a senhora, a geóloga, uma pesquisadora, não sei se é geóloga, que ajudou a identificar, que contribuiu para identificar
a dorsal mesoatlântica, não é isso? Isso. Você poderia falar um pouco sobre os métodos que foram utilizados, se eram métodos geofísicos, quais eram os tipos? E a segunda que eu fiquei surpreso assim, de saber que o Brasil, ou que a Bahia, foi o primeiro polo de exploração comercial assim, de petróleo no Brasil, né? E eu fiquei me perguntando qual teria sido o impacto dessa exploração aqui na Bahia para a economia local, assim, porque esse é um período onde, pelo menos na minha percepção, a economia da Bahia não tem esse desenvolvimento significativo em comparação com outros grandes centros, né? Então, você poderia comentar um pouco também sobre isso? Obrigado. A Maritar ela era geóloga ou geógrafa, agora não lembro, mas ela trabalhava em Lamont, que é um dos institutos oceanográficos importantes dos Estados Unidos, né? E tanto ela como a equipe de lá nunca defenderam tectônica de placas. Eles não eram defensores da tectônica de placas, mas eles fazem por mapeamento geofísico, por ecossondagem. A partir da Segunda Guerra Mundial, os estudos dos oceanos são com ecossondagem, né? Porque antes era com fio, né? Fio e chumbo embaixo, né? A partir da Segunda Guerra, com toda a discussão de submarino, essas coisas todas, passa a ser feito por ecossondagem, né? Então, eles fazem ecossondagem e, quando em regiões rasas, geofísica, né? Mas principalmente ecossondagem. Então, eles medem, né? Era chamada oceanografia física, medem passo a passo. Tem uma expedição que chama Meteor, né, que é um pouco antes, que vem aqui para o Brasil, inclusive, que fica andando no Atlântico, da África para o Brasil, sabe, da Europa para os Estados Unidos, né, e ficam fazendo vários perfis, né, para ver, então, que no meio do oceano, o oceano que devia ser mais fundo é mais raso. Então, tem uma montanha aí, né? Mas eles não eram defensores de deriva. É muito interessante isso. Sobre ela, tem várias publicações americanas, né? Porque aqui não tem, assim, né? E é interessante que esses mapas, também quando apresentam esses mapas, não ocorre a ninguém dizer que foi uma mulher que fez o mapa, né? Que fez todo o trabalho de compilar esses dados, né? Então, é por aí. Eu não trabalhei muito sobre ela, porque já tem trabalho sobre ela nos Estados Unidos, né? A outra, que é a outra paleontóloga, sobre ela eu estou trabalhando um pouco mais, sobre os artigos dela, a produção dela. Agora, a Bahia vai ser a única produtora de petróleo até 60 e pouco, até 1960 e pouco. Né? Então, agora, eu não sei te dizer os recursos econômicos, que daí, qual era exatamente a legislação, se isso ficava para a Bahia ou se não ficava. Eu tenho a impressão que não devia ficar, né? Não sei. Eu não estudei essa parte, é um bom trabalho para vocês fazerem. Realmente eu não sei, não saberia te dizer, né? Mas realmente são os primeiros locais onde se encontra, né? Onde tem a localização de petróleo, né? E Candeias, que eu também, sinceramente, não sei onde é o que começa a produzir, porque Lobato não começa a produzir tanto assim, né? Então, eles veem a qualidade, né? Que afinal é petróleo mesmo, né? E a exploração. Eu, percorrendo jornais, alguma coisa, tenho até umas imagens da década de 60, de políticos, sabe, quando fura o poço, então vai lá um político e tal. Então, talvez jornais desse período possa te dar um pouco mais. Provavelmente tinha discussões aí, né, do fato do petróleo ser baiano, né? Então, eu não saberia dizer, mas é uma boa pergunta. Obrigada, Clemente. Nada, eu que agradeço. Eu acho que em termos de exploração disciplinar, que o Alival mencionou, né, que a gente não tem, que não é uma área disciplinar, mas eu acho que para a gente estudar essa história, a história da física pode contribuir bastante, porque muitos dos métodos utilizados eram métodos geofísicos, e a gente pode olhar para isso sob a perspectiva de história da física, né, para integrar melhor com os cursos, com o curso de física, até com o curso de geofísica aqui da UFBA, né? Obrigada, Climério. Vou passar a palavra agora para o professor Luiz Carlos Soares. Oi, professor. Oi, tudo bem? Antes de você falar, professor Luiz, só dizer rapidamente, dar informação para a professora Margarete. Candeias é uma cidade aqui perto de Salvador, então a gente já sequestrou o Luiz aqui para a UFBA, a gente vai trazer a senhora com certeza, depois do seminário.
é nossa meta agora. Então, quando a senhora vier para a UFBA, vai poder passear por Candeias também. Está no roteiro turístico. E Lobato também é um bairro de Salvador. Lobato fica perto, né? É Salvador ainda. É a região que já está quase fora de Salvador, mas aí vai, né? Toda essa área marítima, do Recôncavo. Né? Aí, na volta, para lá em Cachoeira para levar ela para comer uma maniçoba. Né? Acho que é Grande ideia. Né? Aí dar umas esticadas. Essa praia que o Olival falou, eu não conheço, não. Ainda não tive tempo de explorar o Recôncavo suficientemente. Mas Margarete foi ótimo. O Olival já fez as devidas honras da casa aí em relação ao seu seminário, à sua palestra. Acho que foi ótimo, muito interessante mesmo, né? Porque eu, particularmente, não conheço muito estudo acerca da questão da história do petróleo no Brasil, com essa clivagem, né, da história das ciências. Você mesmo falou que, depois dos anos 1940, depois que começa mesmo a exploração comercial, tem muito trabalho. Mas, mesmo assim, eu, particularmente, com essa clivagem de história da ciência, eu não conheço muito. Eu conheço trabalhos de história econômica, né, sobre a questão do petróleo, sobre a produção do petróleo, né, mas eu acho que a abordagem é um pouco diferente. Né? Eu acho que, mesmo para o pós-40, ou basicamente para, né, o período posterior a 50, quando surge a Petrobras, etc., esse tipo de abordagem eu acho que a gente quase não tem. E é fundamental, porque a Petrobras, que, de certo modo, vai sistematizar um pouco mais e direcionar um pouco mais a questão da pesquisa do petróleo no Brasil em termos de exploração de novas áreas, né, desde os anos 50 até agora, a questão do pré-sal. Eu acho que, inclusive, você pontuou muito bem que essa coisa de exploração do petróleo, né, no alto mar, em águas profundas, na verdade, não começou agora. Eu até queria que você, quer dizer, não é o teu período, mas que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque, quer dizer, é uma coisa que, por exemplo, para a grande maioria das pessoas, né, essa coisa do pré-sal, ela quase que explodiu assim, de uma hora para outra, foi no governo Lula, coisa e tal, enfim, teve aquela confusão toda, né, toda a discussão, inclusive em relação à questão dos royalties do petróleo, que beneficiava somente esses estados do litoral, onde existia a bacia, né, do pré-sal, enfim, teve toda uma discussão política no Brasil, né, sobre isso. Mas é uma questão que me chama muita atenção, né? Até mesmo porque acho que o Olival marcou bem, acho que muito dessa discussão, inclusive, originalmente não passava pela universidade, né? Ela só vai passar pela universidade depois, inclusive depois da criação da Petrobras, até mesmo com o estabelecimento de convênios, né, que a Petrobras vai fazer com determinados departamentos, ou de geologia, ou então de engenharia marítima, oceanografia das universidades. Né? Agora, isso é que é interessante. Eu queria que você pontuasse, né, mais um pouquinho, embora não seja o seu período, né, essa questão, tá bom? Quando ela estiver aí na Bahia, se der para eu estar também, aí a gente vai fazer né? E essa região do Recôncavo, né, tem um samba de roda muito bom também, viu? Obrigada, Luiz. Não, realmente, assim, as histórias do petróleo, elas são justamente da história econômica, principalmente são historiadores de história econômica, os sociólogos, né, e tratam, como eu estava falando, a partir de que achou petróleo, né, ou tratam a partir do inquérito sobre petróleo, dessa mudança do DNPM, mas tudo meio en passant, assim, né? E a década de 30, no setor mineral, foi, assim, fundamental, porque eles mudaram a lei de
terra, né? A lei de exploração do subsolo. Eles fazem uma série de estratégias para a exploração de recursos minerais e energéticos assim, no país, né? Isso em 30, no decorrer da década de 30. Né? Para o serviço geológico foi um baque a mudança, né? Eles tiraram completamente o poder do serviço geológico, o serviço virou um departamento, né, do DNPM, que principalmente tinha a área de fomento, eles estavam interessados mesmo no uso econômico dos minerais, mais no uso econômico dos minerais que todo mundo já conhecia, do que em mapeamento geológico. Tem toda uma discussão se devia fazer grandes mapas do Brasil, ou se devia fazer mapas em escalas menores, mais aprofundadas. Né? Então, você tem toda uma discussão muito rica aí nesse período. Né? E ninguém tratou mesmo. Né? Quer dizer, por exemplo, álcool também, outra coisa, desde de 22, eu acabei lendo um monte de teses sobre álcool, ninguém fala desse congresso de 22. Né? Acho que naqueles livros de História da Engenharia no Brasil tem uma menção a que foi um congresso super importante e que não se deu o valor para esse congresso. Né? Porque nesse congresso eles estão discutindo carvão, mas estão falando de todas as possibilidades do álcool. Né? Então, e quando você pega as dissertações sobre álcool no Brasil, são todas a partir da década de 60, quer dizer, quando começou a produção industrial de carro a álcool. Né? Então, justamente, acho que pelo que o Climério falou, a falta desse olhar da história das ciências, né, para esses tipos de insumos, né, de produtos. Né. Eu justamente não fui para adiante porque eu vinha do século XIX. Né. Isso são os projetos do CNPq, né, das bolsas do CNPq. Então, eu fui vindo meio devagar. Né. Então, os oceanos tinha sido um projeto anterior, né, o Congresso de Geologia, Oceanos, depois entrou, agora, esse que eu estou trabalhando agora, é essa coisa de paleontologia para petróleo, porque é impressionante que não tinha paleontologia no Brasil. E é o DNPM que cria um setor de estudo de paleontologia. Tanto que o museu do DNPM é lá no Rio, né, Museu da Ciência, agora a melhor coleção de paleontologia que nós temos é lá, porque a do Museu Nacional tinha meio parado no final do século XIX e tal, e o DNPM foi quem avançou esses estudos de paleontologia, né? Então, que não tinha. Então, eles até criam áreas novas de pesquisa, e é ali mesmo que vai começar a geofísica. Eu fico na dívida aí para vocês, para dar algumas referências, né? Mas é nesse prospecto. E tudo isso para dizer exatamente essa questão. Eu não quis também entrar, nem vou entrar, porque a situação do petróleo no Brasil, de um tempo para cá, é cada vez mais complexa. Né? Hoje, por exemplo, quer dizer, a venda do pré-sal, então, você necessariamente entra aí numa discussão política maior, que não era o caso de eu entrar num projeto de pesquisa do CNPq, né? Posso ter minha opinião, mas não era o caso de fazer isso, né? Mas realmente, assim, eu me lembro de 73, que tinha a história da guerra o aumento do petróleo em 73, uma guerra no Iraque, Irã, sei lá qual guerra foi, mas tinha uma grande debate sobre petróleo. Então eu estava entrando na faculdade, assistia o que aparecesse, né? E aí eles já discutiam essa questão de pesquisa em profundidade. É por isso que a Petrobras vai para a África, por exemplo, porque vai fazer pesquisa em profundidade lá também. Né? Então, eles eram especialistas nisso há quantos anos? E por quê? Porque estavam baseados em estudos já de tectônica, né, em que você teria ambientes favoráveis à formação de petróleo nessas regiões. Né? Então, qualquer estudo de geologia, de recursos minerais, é de longo prazo. Quando você põe uma mineração, agora, por exemplo, com essa história de exploração dos recursos polimetálicos dos oceanos, a CPRM, que é a Companhia de Recursos Minerais, em 2018, ganhou uma concessão de 15 anos para explorar a elevação Rio Grande. Porque tem essa que eu mostrei aqui no sul do Brasil, no oceano. Né? Então, assim, eles estão tanto estudando geologicamente, e acharam que aquilo é um pedaço de continente, não é rocha oceânica, como estão explorando os recursos polimetálicos. Né? E eu falo para todo mundo, tem um site que chama ISA, que é International Seabed Authority, né? Você olha o mapa do Pacífico lá, essa imagem eu não ponho mais, porque eu não sei se eu podia reproduzir, sabe? Mas é impressionante, o Pacífico está inteiro loteado, as empresas de mineração de todo tipo, e são projetos sempre no mínimo de 15 anos,
para você poder estudar, investir, colocar recurso, não é? Então, o petróleo é a mesma coisa, quer dizer, são séculos de pesquisa, né? Eu não entrei nisso, né? Mas não queria avançar por aí, sabe? Se continuar avançando, vai ser pelos recursos minerais ainda, sabe? Não tanto aí por petróleo, porque tem muita coisa escrita também sobre petróleo, né? Tem muito trabalho, mas eu acho que é fundamental. E para a história econômica, falta o olhar da história da ciência, né? E da história da ciência, às vezes, vai faltar o olhar também do recurso econômico, né? Mas a gente tenta mapear. Só para dar um exemplo, outro desses recursos polimetálicos, eles foram identificados que tinha manganês, nódulo de manganês no assoalho oceânico, em 1873, pela expedição Challenge, né? Só que era muito caro, não sei o que e tal. Em 58, tem um cara nos Estados Unidos que faz um doutorado sobre isso. E fala dos processos econômicos de desvantagem, de explorar, quando acabar o manganês superficial, né, continental, explorar esses nódulos. Isso criou uma tal repercussão, em 58, que em 61, a revista de Mineração e Metalurgia já publica a tradução do cara. Então, assim, desde o final da década de 50, eles estão discutindo a exploração dos recursos polimetálicos. Mais ou menos econômica, porque não interessava, mas estão estudando. A quantidade de trabalhos que tem sobre isso hoje em dia é uma coisa enorme. E na década de 70, no Brasil, eles começam a estudar. Em 70, eles já estão mapeando os recursos, tanto que vão ampliando essa coisa da plataforma continental, né? Para pegar petróleo, para pegar... Então, eu acho que esse período mesmo é um período, como o Olival colocou bem, quer dizer, tem um gap aí. Essa primeira metade do século XX, ela não é estudada quase por área nenhuma, né? É engraçado isso, né? Porque o XIX foi muito forte, a saúde, sim, estuda, medicina e tal, mas nós temos poucos estudos de outras áreas das ciências, né? Então, que cobririam esse espaço, né? Então, e é um período que eles estão dando aula na faculdade e fazendo a pesquisa nos institutos. Porque também é um período que depois, na década de 30, vai ter o INPE, não é? Os outros institutos de pesquisa, aonde você vai, da matemática, né? Onde você tem aqueles estudos de pesquisa que vão sendo tão importantes ou mais que a própria faculdade, né? Na física, por exemplo, né? Então, acho que tem muita coisa aí para a gente ver. Oi? Eu acho que o Olival quer fazer um comentário, não sei se é a respeito da fala do Luiz, da pergunta do Luiz, ou a respeito da sua resposta, mas ele tinha sinalizado no chat. Não, é que eu tinha tanta coisa para perguntar a Margarete que eu me esqueci de fazer todas as perguntas e comentários. Realmente a gente tem muito para conversar. Em verdade, é um comentário a partir dessa provocação final que Margarete deixou, desse problema da exploração de minérios no solo do alto mar. Né? Eu não tinha ideia do que você me fala do Pacífico, mas eu queria trazer um pequeno depoimento. No período que eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, secretariando o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, 2011 e 2012, eu fiquei vivamente impressionado com o interesse que isso girava no Ministério, e os dois atores que eram mais interessados nessa questão, no âmbito do Conselho, eram a Vale, essa grande mineradora, que tinha acabado de ser privatizada, né? E tinha uma crise porque tinha trocado dirigente por influência da Dilma, sei lá o quê, ou coisa desse tipo, e a Marinha, eram os dois. E, relacionado aos dois, a discussão no Conselho era exatamente o que Margarete chamou a atenção. Isso, de imediato, põe um problema de fronteiras territoriais, porque as atuais fronteiras não nos garantem essa cobertura. Então, eu queria contar esse episódio, mas também para chamar a atenção assim, o quão é importante um país ter uma estratégia de inserção soberana no mundo. Esse tipo de coisa, é preciso você ter setores do Estado que estejam pensando isso, tomando medidas hoje para eventuais frutos daqui a 15, 20 e 30 anos.
E de lá para cá, o Ministério da Ciência e Tecnologia chegou a ser extinto e foi recriado a meia boca. Hoje é um ministério que vive exatamente com a cabeça no espaço, né? Literalmente com o astronauta. E o outro é um comentário, uma pequena provocação para o Climérios. Climérios, você só não pode dizer esse negócio de que um historiador da física resolve o problema da geofísica. Não fale isso perto nem do Instituto de Geociências e nem mesmo perto da professora Margarete, tá certo? Porque isso aí é herança de um certo imperialismo disciplinar da física, achando que reduz a geofísica, assim como reduz a química e tudo mais, a história da física. Eu sei que eu estou exagerando primeiro, você não quis dizer isso, mas eu não ia perder a piada. É isso, obrigado. Olival, acho que é interessante isso que você falou do Ministério, né? Porque pela CPRM, né, que é a Companhia de Recursos Minerais, ela desde a década de 70 está investindo nisso. Um dos mapas que eu mostrei aí dos recursos, né, é um projeto enorme que chamava REMAC, dos anos 70, que foi justamente mapear todo o litoral, né? E a Marinha sempre foi a principal interessada, sempre. Né? Na Antártica, a mesma coisa, né? Então, a Marinha sempre teve um interesse nesse tipo de pesquisas que estão relacionadas ao mar, inclusive, assim, prestando os navios para os pesquisadores irem, né? Esse tipo de coisa, né? E que também acho que talvez tivessem, né, algum planejamento estratégico, né? Não sei. Essa história toda do petróleo, nesse período, você tinha um projeto nacionalista, né, que ia e vinha, mas que tinha uma proposta nacionalista que, então, vai investir a longo prazo em algumas questões, né? Não é uma coisa homogênea, fechada, mas tinha um projeto, né? E agora, sei lá, se a gente tem um projeto, agora eu não sei o que se passa, né? Mas, então, você vê, por exemplo, a CPRM está investindo nisso. Nas revistas da FAPESP, sabe a revista de divulgação da FAPESP, geralmente tem uma notícia sobre essa investigação dos assoalhos oceânicos. Essa Rio Grande Rise, esse levantamento do Rio Grande Rise, aí no Rio Grande, chama Elevação Rio Grande, está constantemente, porque é um pool de institutos, da USP, CPRM, da UFRJ, eu acho, tem uma companhia britânica, eles estão todos trabalhando nessa região, né? E, claro, tem que ser planejamento a longo prazo, não tem outra alternativa, né? Então, é isso. Bom, como eu estou aí num ambiente com vários físicos e que eu me comportei, não falei, mas alguns me comportei e não falei nada, né? Mas se os físicos quiserem aprender um pouco de geofísica, seria ótimo. Brincadeira. Ela ficou com medo de ser convidada. Não, o convite está mantido, até porque ainda tem muito físico, mas tem muito químico, muito biólogo, historiador aparecendo por aqui. Então, está mantido o convite. E mesmo que tivesse só físico, estava mantido do mesmo jeito. O próximo a falar é Clemente e depois Tainã. Gente, boa noite, professora Margarete. Em primeiro lugar, parabenizar, agradecer essa grande palestra. Para mim foi, assim como o Olival comentou, foi impactante. Eu sou aluno do programa, acho que talvez aqui um dos mais velhinhos, um dos veteranos aqui da casa, e o tema é de muito interesse, como o professor Olival falou, e porque eu defendi uma tese, né, que discutia justamente a criação do programa de pesquisas e pós-graduação da UFBA, sobre a orientação do professor Olival. E dentro dessa matriz, né, que eu identifico como uma das matrizes mais importantes de uma geofísica institucionalizada no Brasil, eu não sei se a senhora concorda com essa questão, e aí eu acho que a gente teria muita coisa para trocar. Eu estou com tanta questão, tanta pergunta que a tua palestra me suscitou, que eu vou procurar organizar e ser breve, porque muitos colegas eu sei que querem falar também. Mas, com certeza, eu acho que eu não vou dar conta de fazer todas as perguntas que eu tenho em mente, né? Tamanha surpresa do tema e da importância da sua palestra.
Bom, então, nesse programa, eu identifico duas raízes, basicamente. Uma em 65, que objetivamente é um convênio entre o SENAP da Petrobras e o Instituto de Matemática e Física, que começava a se instituir naquele momento. É a primeira, até onde nós pudemos mapear e até onde supomos, né, pode até ter uma outra iniciativa que eu desconheça, mas é uma primeira pós-graduação lato sensu em geofísica com vistas a atingir as plataformas continentais. Isso já é publicado, né, em alguns trabalhos, inclusive com o professor Olival, com o professor Aurino também, à época. E daí surge uma primeira matriz que vai gerar o Laboratório de Fracas Radioatividades da UFBA e um convênio com a França, e em 69 uma outra raiz que eu identifico como muito importante, que é a vinda para a Bahia do professor Carlos Alberto Dias, né, que é uma das referências nacionais também, sobretudo na questão da geofísica aplicada. E daí nasce, portanto, o programa de pós-graduação em geofísica da UFBA, que é a primeira referência em pós-graduação em geofísica no país, que será, até onde também compreendemos, a senhora poderá me ajudar, a base para a geofísica nacional, né? E aí eu gostaria de linkar com uma questão que o professor Luiz Carlos também trouxe, que é essa conexão. Será que nós podemos entender o programa da geofísica na Bahia como uma conexão importante para o pré-sal? Será que é um exagero? É uma pergunta que, na verdade, me incomoda há muito tempo. O Olival é testemunha dessa angústia aí histórica na minha vida, né? E aí eu gostaria que a senhora pudesse, se pudesse, fazer algum breve comentário sobre isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Nessas palestras a gente acaba aprendendo mais do que outra coisa, né? E o que eu sei de geofísica, houve uma época que não me lembro bem muito porque até a gente andou estudando um pouco geofísica, e a geofísica, eu tinha dois locais fundamentais no Brasil para a geofísica, a Bahia e o Pará. O Pará tem Belém tem uma das estruturas de geofísica muito importantes no Brasil também, teve, né? Não sei, atualmente assim não acompanho, né? Agora, não sei se foi a Bahia primeiro, o Pará depois, eu não sei, mas as duas referências de geofísica, né, no Brasil eram o Pará e a Bahia, né? E no Pará são os alemães, eu acabei, por uma série de circunstâncias, conhecendo mais o Pará. Então, são pesquisadores alemães que vêm para o Pará e trabalham na Universidade de Belém, na Faculdade, na Federal de Belém, né, com o programa de geofísica, e da Bahia eu não conheço muito, não, mas eu tenho vários colegas de turma que foram trabalhar em geofísica na Bahia. Então, eu ia comentar isso, quer dizer, eu conheço vários geólogos que trabalham com geofísica, ainda trabalham com geofísica aí na Bahia, né? Eu não sei, por exemplo, e outra coisa foi assim, a Petrobras foi quem criou os cursos de geologia no Brasil, né? Então, por exemplo, o curso da USP, ele criava os cursos de geologia, inclusive os primeiros geólogos que se formaram na USP, que vinham da história natural, eles ganhavam para fazer o curso, né? Tinha bolsa, né? A Petrobras investiu na formação de geólogos e investiu na formação de geofísicos. Eu não conheço como é que foi esse investimento da Petrobras na formação de geofísicos, né? Agora, eu acho que eu não sei o peso que a Petrobras teve na formação de geofísicos e para a exploração de pré-sal. Que isso está ligado, não há dúvida, mas aí a gente precisa ver dentro da Petrobras esse setor de geofísica, quem era, quem estava envolvido. A história do pré-sal seria interessante de ser feita, né? Porque porque fica essa ideia, né? De repente apareceu o pré-sal saído do nada, né? Então, isso precisaria entrar no grupo de geofísica da Petrobras, quem é que colaborou na geofísica aí da Bahia, né? Então, eu sabia do interesse da geofísica em Belém, porque, em função do Amazonas, ali tem uma falha enorme que não tem fundo, né? Ninguém sabe onde é que é o fim ali daquela falha geológica ali na Ilha do Marajó, então ali era uma área de geofísica muito interessante, né? Agora, na Bahia, eu não sei te dizer, não sei. Teve uns... Engraçado, eu me lembrei disso, né? Teve uma época que a gente tinha uns trabalhos sobre... Deve ser sobre geofísica da Bahia, mas eu vou olhar a tua tese, né? Acho que deve estar online, não? Tua tese? Eu vou dar uma olhada para pensar um pouco melhor, ver se eu identifico algum nome, alguma coisa assim.
Certo, está sim. Inclusive está no próprio programa de ensino, filosofia e história da ciência. Tá. Acho que já está online, disponível. Qualquer coisa eu posso enviar para a senhora também. Tá bom, se eu não achar. Okay. Eu acho que Obrigado. Obrigado, você. Acho que seria interessante ver isso, né? Quem é que fazia essas conexões, né? Ok. Se é do Roberto Braz ou não, acho que seria legal. Muito obrigado. A suspeita de que tem a ver com o pré-sal, eu acho razoável, né? Mas eu não sei. Orival. Não, você não vai falar. Mas eu estou com a língua coçando, eu achei que era o Zé que ia falar. É que há uma conexão entre os programas do Pará e da Bahia, e a figura-chave é um cara que faleceu ano passado, exatamente o caso Alberto Dias, porque ele é paraense, mas ele teve a formação em físico no CBPF, fez o doutorado em geofísica em Berkeley, aparentemente é o primeiro brasileiro a obter um doutorado em geofísica, e quando ele volta para a Bahia e fica na Bahia até 85, e aí vai para o Pará, encontra com esse grupo, e paraense é um bicho de tal, ou seja, a turma que mexe com física e geologia, eles se conhecem todos, e aí eles, não só com a influência do Dias, com toda essa história anterior, eles constroem um grupo, o Grupo da Geofísica do Pará, que controla a Universidade Federal do Pará até recentemente. Né? Então, há um caminho imenso. Agora, só uma provocação que eu ia levar. Esse negócio do petróleo, a gente não vai achar historiadores para mexer com a história do pré-sal. Mas, às vezes, eu fico pensando, Margarete, que, às vezes, nós, historiadores da ciência, nós somos muito certinhos, tá certo? A gente, às vezes, olha com uma solene desconfiança, por exemplo, pegar um depoimento e tal. E o Celso Castro, no CPDOC, nos deu 1-0 ou 2-0 agora, quando ele pegou esse general Vilas Boas, o cara estava para morrer, gravou a entrevista, transformou em livro e foi uma peça não só de história, como de impacto na história política do Brasil concreta, porque ficou documentado de que o Exército Brasileiro se voltou contra o governo da Dilma desde 2010, 2011, quando a Dilma resolveu implementar a Comissão da Verdade. Então, a ruptura entre Forças Armadas contra o PT está ali tudo super documentado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara-chave, até onde a gente sabe, na história do pré-sal, está vivo e está em plena atividade, que é o Estrela, que foi o diretor da Petrobras até recente. Ele merecia, Margarete, que gente como você, como Silvia, até com apoio nosso, de José Eduardo, de Porsani, que é um geofísico que você deve ter, daqui, que veio de São Paulo, você deve conhecer, tem que preparar uma entrevista e publicar, ou tomar um grande depoimento de um personagem como esse, que é o Estrela, mesmo antes da nossa capacidade de escrever sobre a exploração do pré-sal. Pronto, não falo mais, tá aí não. É uma ideia. Clemente quer falar depois? Beleza. Só para complementar, Olival, então, né, lógico, né, Olival, que eu não ia perder também. O grupo do Pará, justamente, ele vem depois, né? Só isso. Não, tem que ver. Não sei. Aí tem 69? Não, depois de 69, sim, mas então, não é depois. Quando o caso Alberto Dias volta para o Pará, certamente já tinha gente fazendo geofísica lá, e essa história eu não conheço, tem essa influência alemã que Margarete chamou a atenção. Bom, aí sim, desconhecemos. Ok, obrigado, Olival. Então, agora sim, Tainã. Eu achei bom, porque eu vou mudar de assunto, né, para variar. Professora, eu sou conhecida por sempre trazer arqueologia aqui para os debates do LACIC, mesmo quando eu não cabe, mas dessa vez cabe perfeitamente. Eu tenho lido seus trabalhos sobre alguns artigos, né, sobre a história das ciências, principalmente um que me toca muito, que é quando você fala das ciências negligenciadas. São essas ciências que tem no campo e nos museus, seu principal foco de trabalho, e eu acho que a arqueologia se encaixa nessa ciência muito bem. E analisando os trabalhos que já tem, né, são poucos, bem poucos, de história da arqueologia no Brasil, eu tenho percebido uma tendência a dizer que a arqueologia aqui se desenvolveu mais próxima das ciências naturais e da geologia, mais notadamente a paleontologia, do que a antropologia, que é o caso dos Estados Unidos, e do que a história, que é o caso da Europa.
Aí eu queria saber se nessas pesquisas, nesses documentos sobre a paleontologia, se tinha alguma informação sobre vestígios arqueológicos, ou se nas suas pesquisas, o que é que você tem encontrado sobre os vestígios arqueológicos. Qual que é o teu período, Tainá? Eu estou estudando especificamente a arqueologia aqui na Bahia, desenvolvida pelo Valentim Calderon, que é no final da década de 60, final da segunda, mas para isso eu preciso compreender como está a arqueologia no Brasil antes, porque não tem muitos trabalhos mesmo, são muito pontuais, assim, então eu estou fazendo um esforço nesse levantamento historiográfico também. Porque, por exemplo, assim, se a gente for ver no século XIX, no Museu Nacional, por exemplo, o Hart é o sujeito que faz arqueologia e faz geologia. Esses geólogos norte-americanos que vieram, todos eram interessados em arqueologia. Não tinha essa distinção tão grande também, né? Mas todos eram interessados. Inclusive, o diretor do Museu Paulista, que você citou, é um grande nome da história da arqueologia no Brasil, o Von... O que eu tenho colaborado também na pós-graduação do MAI, da USP, do Museu de Arqueologia e Etnologia. Eles têm uma revista, né? A revista de arqueologia. Ali também tem um pouco de história da arqueologia, né? Mas eu tenho impressão também que no Brasil a arqueologia vem das ciências naturais, né? Vem daí. E a antropologia é um pouco mais tardia, assim, né? No final do século XIX, né? E na universidade, Jacoli, nesse período seu, aí já não sei mais como é que era, né? Muito recente, aí já não acompanho, mas você pode ver os cursos nas universidades, né? Então, por exemplo, na USP, quer dizer, qual é a matriz, né, dos cursos de arqueologia da USP, se é mais ciências, eu acho que é mais ciências naturais também, né? Ver um pouco nesse período, talvez através das disciplinas, através do tipo de uma coisa, porque claro que tem a ver com antropologia a partir dos anos 30, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu não sei, no 19 absolutamente ligado, né? Eles estão pesquisando aí nesse período, eu já não saberia exatamente te dizer, não, né? Acho que um caminho seria ver o que essas disciplinas ofereciam, né? Que tipo de... Porque na USP não tem até hoje, só tem pós-graduação em arqueologia. Na UFBA também não tem, não, nem pós. É só pós-graduação, né? Você não tem cursos. Por exemplo, assim, eu trabalhei com os colegas lá da Argentina, né? A arqueologia é na Faculdade de Ciências Naturais até hoje. A antropologia é na Faculdade de Ciências Naturais. É até interessante, engraçado, né? Mas é na Faculdade de Ciências Naturais. Interessante. Eu acho que tinha um esforço, assim, de querer fazer que a arqueologia fosse uma ciência vista como uma ciência natural. Uhum. Eu vejo isso, assim, mais ou menos, pelo menos nos cursos que eu fiz, né, na graduação e na pós, que eu fiz em arqueologia mesmo. Uhum. Tinha essa necessidade de fazer parecer que era uma ciência natural e não a ciência humana. Uhum. E eu acho que vem daí, desse histórico. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigada, Tainã. Eu acho que vou fazer a última pergunta, mas antes de fazer minha pergunta, professora, eu queria tirar uma dúvida a respeito do congresso sobre carvão. Ele foi realizado por pesquisadores ligados a alguma instituição ou órgão público? Sim, esse Congresso Brasileiro do Carvão foi uma iniciativa dos geólogos, dos engenheiros de Minas, do Serviço Geológico e Mineralógico, porque era essa exposição de 22, né, de 1922. E aí várias áreas fizeram congressos, teve congresso de higiene, um monte de congresso, de várias coisas. E aí, então, eles fizeram esse congresso em que a maioria dos trabalhos é do próprio Serviço Geológico, tem várias pessoas que são da antiga Comissão do Carvão, são empresas, né? Tem empresários, tem os outros serviços, outros departamentos do Estado,
pesquisadores de outros departamentos do Estado, mas os diretores do Serviço Geológico estão na comissão científica, estão na comissão técnica, são eles que organizam, na verdade, sabe? Porque o que eles querem, assim, fundamentalmente, parece que o que eles querem é um incentivo ao uso do carvão brasileiro. O carvão não é de muito boa qualidade, não é da melhor qualidade, né? Mas eles estão defendendo que se use mais, já tem carvão, já conhecem o carvão, então o que precisa? Precisa estrada, precisa navio, precisa coisa que traga o carvão para o Rio de Janeiro, para São Paulo, né? O ferro de Minas, então, ou até Minas. Então, a discussão do carvão é uma discussão mais econômica, sabe? Então, tem os empresários que aparecem, todos os nomes das pessoas que também se poderia investigar um pouco mais, né? E, por outro lado, os do INT, os da Estação de Minérios também participam, e aí eles estão interessados no álcool, todos eles estão no álcool, e os do Serviço Geológico se dividem entre carvão e petróleo, né, que estão pesquisando os dois, né? Então, mas, por exemplo, participa a gente da Escola de Minas, os professores da Escola de Minas, alguns desses professores que já estão na UFRJ, na Universidade do Brasil, não lembro qual que é, em algum curso lá na Faculdade do Rio de Janeiro. Então, tem uma gama grande. Assim, eles falam de uns empresários, né? Não sei bem quem são esses empresários, precisaria... mas tem o nome de todo mundo no Congresso para poder identificar mais quem eles seriam. Porque, pelo que eu entendo, esses órgãos, eles estavam ligados ao Ministério da Agricultura, correto? Sim. E me chama a atenção a proeminência do Ministério da Agricultura nesse contexto da década de 20, assim. Porque da mesma forma que surgiu, né, o Congresso do Carvão, ocorreu o Congresso de Química, em 22, teve o Congresso de Óleos e Gorduras, em 24, e fora outros, eu não sei de todos, mas todos eles, esses três que eu citei, de alguma forma, estão ligados ao Ministério da Agricultura. Porque acho que era o Ministério da Agricultura quem organizava esses setores produtivos, né, da sociedade, né? Não tinha o Ministério da Economia, né, ou da outra, era o Ministério da Agricultura que centralizava essa produção, não é? Teve um congresso de álcool um pouco antes, bem antes, no 5, eu acho, uma coisa assim. Então, era o Ministério da Agricultura que incentivava essa produção, né? E, consequentemente, ajudava a financiar essas pesquisas, né? E esses órgãos eram ligados ao Ministério da Agricultura, né? Então, pertenciam ao Ministério da Agricultura. E eram o ministro, esqueci o nome dele agora, mas é um dos que mais apoia, participa das reuniões, tudo, né? Então, é isso que eu digo, eles tinham um projeto naquela época, entendeu? Em certos períodos, eles têm os projetos e estavam procurando implementá-los, né? Então, por aí. Bom, mas isso, me chama a atenção essa questão do Ministério da Agricultura, mas eu não tenho nenhuma pergunta formulada. É só curioso, assim, para mim, como esses setores, né, científicos, estratégicos, estão relacionados a esse ministério, né? E como ele interage e estimula, né, o desenvolvimento dessas áreas. Se pudesse olhar os relatórios dos ministros da Agricultura... Eu dei uma olhada, assim, por alto. Porque aí pode ficar um pouco mais claro a importância que tinha o Ministério da Agricultura, né? Pensando que o setor econômico mais forte era a agricultura, eles que coordenavam essas iniciativas, né? Mas acho que é uma questão interessante. E é engraçado, agora eu estou lembrando, eu não estou com esse material aqui, mas depois do Congresso, vários pesquisadores assumem cargos no Ministério da Agricultura. Então, também era um acordo de política científica, né? Eles acabam assumindo cargos no Ministério da Agricultura. Esse ministro, eu acho que sai também, em mudança de governo. Agora, eu já fiz pesquisa há um tempo, eu não estou lembrado exatamente desses detalhes, assim, mas é super interessante, né? Vale a pena dar uma olhada. Acho que a Índia quer falar também. Passar a palavra para a Índia. Obrigada, Margarete Lopes, por estar conosco hoje. É um prazer tê-la aqui no nosso grupo de pesquisa. E obrigada pela essa excelente palestra. A minha pergunta é voltada para o financiamento.
eu tinha interesse, se você poderia falar um pouquinho mais sobre quem financiava os institutos, se era apenas ligado ao Ministério da Agricultura, e também se você tinha um plano nacional, né, de investimento para essas explorações ou esses estudos e pesquisas na década de 30, e quem financiou as primeiras explorações aqui em Candeias, se eram apenas investimentos nacionais ou se tinha investimentos internacionais também, e quem estaria por trás, então, dessa busca do petróleo antes e depois da primeira exploração. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-la. Obrigada, Janara. Por exemplo, em São Paulo, teve várias tentativas de setores particulares na pesquisa de petróleo, né? Desde o século XIX já tinha iniciativas. Por exemplo, esse de Maraú era uma firma inglesa que explorava a maronita e tal. Em São Paulo tem companhia, há um incentivo, inclusive tem uns trabalhos que os técnicos do DNPM reclamam que emprestavam os equipamentos do DNPM para empresas particulares, sabe? Mas na Bahia eu não sei exatamente se teve, mas eu acho que não. Agora, nesses postos, Lobato, Candeias, é o Estado, né? É o DNPM, que já em 38, no fim dessa discussão de que o serviço geológico perde importância, eles criam o Conselho Nacional do Petróleo, né? Então, esse Otton Leonardo, por exemplo, vai para o Conselho Nacional do Petróleo. Então, o órgão que passa a controlar é o Conselho Nacional. E o petróleo é de Estado. A exploração do petróleo no país é estatal, não pode outra pessoa pesquisar, né? Então, isso fez parte dessa campanha nacionalista, né? Que setores energéticos tinham que ficar na mão do Estado, né? Então, nesses primeiros casos, não tem recurso particulares, né? Nesses casos, que passou a ser estatal mesmo, né? Não tinha... Isso só mudou muito recentemente, né? Então, era sempre uma obrigação do Estado, né? Bom, Indy quer comentar mais alguma coisa? Não? Bom, então a gente vai finalizando o nosso seminário. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora Margarete pela fala. Foi uma fala que eu acho que trouxe coisas novas assim para todo mundo aqui, independente de área de atuação, de disciplina. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Estamos esperando a senhora aqui, depois da pandemia, para a gente dar uma passeada ali em Monte Serra, pegar uma praia, ver a Boa Viagem, vai ser muito divertido. Comer um pirão de aipim com carne do sol ali naquela região também, que é muito bom. E é isso, eu não vou passar a palavra para a senhora. Não, muito obrigada, olha, foi um prazer também, eu não esperava, assim, que a gente tivesse uma discussão tão animada, né, que o assunto fosse de interesse, né, mas eu agradeço muito mesmo, foi uma ótima oportunidade de conversa, porque na verdade, a gente tem muito poucas oportunidades de falar sobre o que a gente está fazendo, né, porque dar aula sobre um assunto, dar aula sobre outro, não cabe o que a gente, né, nem sempre cabe a proposta do que a gente está trabalhando, então, ouvi-los, as perguntas de vocês, assim, os comentários, foi muito, muito bom para mim, muito legal. Muito obrigada. Viu? Foi ótimo. Nós que agradecemos, professora. Eu vou parar aqui a gravação, o Climério deve estar finalizando a transmissão também no YouTube, agradecer a quem eventualmente acompanhou pelo YouTube, e a gente pode tirar uma foto